confessar que hoje em dia que eu tô me sentindo muito perdida, porque eu tô com muita vontade de ler, de estudar, de aprender, de meditar, enfim, de fazer os exercícios que a Mai propõe, mas eu tenho ainda as minhas obrigações no meu trabalho, tenho vários clientes fechados, vários. Inclusive hoje eu passei mais 4 orçamentos, então eu tenho muita coisa nesse plano físico para fazer, mas eu não tenho vontade de estar fazendo as coisas desse plano físico. Eu sei que isso daqui é tudo uma ilusão, isso daqui é tudo criado, né? Uma coisa manipulada por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. E eu não tenho vontade nenhuma mais de estar envolvida nessa questão do plano físico, entendeu? Porque a minha vontade é de estar em conexão, é de estar buscando essa conexão, é de estar aprofundando essa conexão. Hoje acordei meia hora antes, né, do que geralmente a gente acorda com o meu companheiro, com o Rafael, porque a gente precisava sair mais cedo de casa e tudo, então eu acordei, levantei meia hora antes para fazer a minha meditação, escrever no caderno da gratidão, fazer a minha yoga antes de tomar café. Então essa é a nossa rotina, né? Todos os dias eu levanto, vou direto para fazer essas minhas atividades, né? A meditação, a yoga e o caderno da gratidão. E aí ele levanta depois, faz o café, enfim, né? A gente tem a nossa rotina ali. E hoje eu levantei meia hora antes e eu passei meia hora a mais na minha meditação. Então, por que eu tô contando isso? Porque pra mim é o que eu tenho vontade de estar fazendo, é o que o meu coração tá gritando pra mim estar fazendo. Não tenho vontade de estar envolvida nessas questões de, enfim. Então, não é que eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, porque eu faço, eu continuo trabalhando, continuo atendendo meus clientes de projeto, continuo atendendo a empresa do meu pai, continuo criando conteúdo, digamos assim, na minha página profissional, mas não é isso que eu tenho vontade de estar fazendo, entende? Eu tenho vontade de estar escrevendo, de escrever o meu relato, de terminar de escrever o meu relato, que eu penso nele como um livro. Então eu tenho vontade de estar escrevendo meu livro de manhã, principalmente de manhã, que é o momento assim que eu sinto mais essa conexão. Me veio várias ideias, vários insights assim de vídeos, do que eu posso estar compartilhando, mas então assim, por exemplo, hoje foi um dia em que à tarde a minha cabeça ela não estava no meu trabalho, eu estava trabalhando aqui, fazendo meus projetos, mas a minha cabeça não estava aqui, minha cabeça estava nesses assuntos mais esotéricos, na espiritualidade, então assim eu tô aprendendo ainda como que eu vou conciliar isso, né? Porque até no livro Autobiografia do Yogi, um dos maiores mestres ascensionados que já existiram aqui, né? Ele que foi o Lahiri Mahasaya, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas ele foi o guru do Paramahansa Yogananda, né? E o Lahiri, ele já era uma pessoa extremamente evoluída numa outra encarnação, ele era evoluidíssimo na outra encarnação. E quando ele encarnou aqui, foi quando ele tinha mais de 30 anos, que o mestre dele, que era o Babaji, não sei como é que fala também, que o Babaji que encontrou ele. Então, quando o mestre, o mestre dele, né, encontrou ele em vida, ele já tinha mais de 30 anos e ele era casado, tinha filhos, era engenheiro, trabalhava, né? E o Babaji falou para ele que ele deveria continuar exercendo todas as atividades terrenas, né? Que ele tinha tudo aquilo que ele já fazia, porque ele deveria ser um exemplo de como viver essa vida de equilíbrio entre a espiritualidade e né? No caso ele se iluminou quando ele encontrou o mestre dele, ele se iluminou. E como ele viveria, então, essa vida equilibrada com a vida terrena e a espiritualidade. E isso, para mim, veio uma grande lição, né? Porque eu, honestamente, se eu pudesse parar tudo que eu estava fazendo na minha vida terrena e ficar só estudando, me dedicando a me iluminar, a estudar, né? A treinar, a praticar as técnicas ali para conseguir, de fato, expandir minha consciência e me iluminar, eu farei isso agora, sem pensar 2 vezes. Mas eu tenho esses outros compromissos, inclusive com outras pessoas. Então, eu tenho, assim, isso tem sido uma coisa que tem me deixado com um pouco de dúvida, com muita dúvida, na verdade. Porque eu tenho vontade de estar compartilhando esses assuntos com vocês.
esses assuntos, não coisas superficiais, gente, porque, gente, a nossa vida não é isso que a gente vê, a nossa vida, sabe, é muito além, meu Deus, existe tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho uma saudade, é como se fosse uma saudade de estar lá, de saber essas informações, sabe? E assim, isso que eu tenho visto assim nos últimos dias, que tem sido um pouco conflitante para mim, posso dizer assim, conseguir encontrar esse equilíbrio entre a vida terrena, entre o que eu já tenho de obrigação aqui, com a espiritualidade. Então, né, é como se eu estivesse só perdendo tempo, entende? Vivendo uma ilusão, vivendo um teatro que eu sei que não é real, que eu sei que é muito além disso, né? As pessoas à minha volta, elas são, grande parte, né, totalmente inconscientes naquilo ali em um certo nível, né? Inconscientes que eu digo assim, é que acreditam fielmente no plano material, que aqui é Deus no céu, eu na terra e cada um que se vire, né? Esse tipo de arrogância assim que a religião traz pra gente, sabe? De achar que Deus cuida de mim e coitadinho do outro que Deus abandonou o outro. Sabe essas questões mundanas assim, de que existe injustiça, de que existem problemas no mundo, de que existe falta de dinheiro. E então assim, eu tô cansada, sabe? É como se eu tivesse cansada disso, sabe? Cansada de conviver nesses conflitos assim que são, meu Deus, é tudo coisa da nossa cabeça. Essas notícias de jornal, coisa de televisão, essas notícias sensacionalistas, é tudo assim, aquele grito de atenção, mas sempre pro negativo. É tão cansativo, gente, quando você tá num processo assim de realmente, eu quero me iluminar, gente, eu quero transcender tudo isso daqui o quanto antes, né? Eu tenho isso, e graças a Deus, a minha guru, né, graças à força que nos uniu ali, a minha guru, ela tá nesse processo também, então muitas das experiências dela, elas estão assim acelerando o meu caminho, né? Tem livros assim que ela tá lendo só agora, que ela tá conhecendo agora, que são de um conteúdo um pouco mais avançado, que pela experiência dela, pelo relato dela, eu já tô acessando, eu já tô entendendo, né? Então eu vejo que a experiência dela tá acelerando muito a minha experiência. Mas ao mesmo tempo, assim, é tão cansativo, gente. É cansativo esse tipo de coisa, né? Por exemplo, outro dia compartilhei no TikTok ali alguns vídeos falando sobre minha experiência com o livro Tibetano dos Mortos. Gente, é um livro espetacular, contei como foi a minha experiência, foi totalmente espiritual, foi um despertar muito grande. E aí teve dois homens que comentaram assim, linda, e não sei o que, e coraçãozinho, assim. Gente do céu, como é que pode, sabe? Eles não se deram nem ao trabalho de ler o que estava escrito aqui, ó, no vídeo, entendeu? Que era uma coisa espiritual, que é um conteúdo espiritual, e ainda assim, sabe? Essa ignorância, essa inconsciência tão grande, gente. E isso é tão cansativo, né? Até mesmo na live da minha guru, ela fez hoje uma meditação linda, linda, sobre meditação da porta aberta de São Germain. Gente, é uma meditação linda, que te dá o acesso ao todo, né? Se você praticar, se você se abrir. E então, assim, linda a meditação. E as pessoas embaixo comentando: ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não sei o que fazer com as minhas dívidas. Gente do céu, era só a pessoa parar de ficar tão cega no problema. É só a pessoa entender que ela estava numa live justamente para conseguir acessar a fonte do eterno recurso, a fonte divina que provê tudo para ela. Gente, a Mai estava falando a live inteira que Deus é o poder de tudo, Deus traz a prosperidade para você, Deus é a fonte dos recursos. O dinheiro não é o teu Deus, o dinheiro é uma energia, você tem que trabalhar essa energia. E a pessoa ainda assim comentando esse tipo de coisa na live dela. Então eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, como cansa, como cansa. E na verdade, eu tô um pouco preocupada porque eu tô achando que esse meu sentimento de cansaço, que essa agonia que eu tô sentindo nesse assunto, ele é um ego espiritual. Ele é um novo tipo de ego, digamos assim, que é você entender, né, você conhecer tanto dessas outras coisas, que você não ter paciência para quem não tá no mesmo nível que você. Nível espiritual, gente, nível de estudo que eu digo, tá? Não é, gente, somos todos iguais, né? E somos todos um.
que eu digo de nível de evolução espiritual, de consciência da realidade, entende? Mas assim, né, eu identifico isso como sendo um ego espiritual mas eu, assim, gente, é cansativo, sabe? Eu não tô conseguindo ainda encontrar o meio. Eu tô entregando pra minha centelha, tô entregando pra Deus. Eu sei que Ele vai me guiar pelo caminho de menor resistência, para aquilo que tem que ser o meu propósito. Eu sei que é um processo, que eu tô caminhando, que eu tô avançando e que vai dar tudo certo, mas hoje é esse sentimento que eu tive boa parte do meu dia, sabe? Então, né, eu espero que daqui a alguns dias eu tenha notícias melhores, né, e possa compartilhar uma coisa mais agradável com vocês. Mas eu quero deixar esse relato para fazer um registro mesmo desse meu processo, né. É o que eu tenho vontade de estar fazendo, gente. Eu tenho vontade de falar, de escrever, enfim, né, de estar compartilhando e assim, todos os dias eu já estou começando, né, a trazer esses assuntos. Ninguém lê, eu tenho certeza que ninguém lê. Eu coloco ali, a única frase assim que mais as pessoas gostaram e curtiram e comentaram foi sobre gratidão, porque é uma coisa bonitinha. Mas quando eu falo que o ego é o Deus ciumento, quando eu falo que você está prestes a morrer e você tem que encontrar Deus agora, quando eu falo essas coisas, já não tem tanto engajamento, vamos dizer assim, né? Mas todos os dias eu tô trazendo esses assuntos, tô escrevendo legendas assim que eu tô querendo provocar, querendo mexer ali na pulguinha de vocês, atrás da orelha, para que vocês despertem também. E aos poucos eu espero que eu consiga abordar esse assunto com mais facilidade, né? Por exemplo, no meu Instagram eu não consigo, não me sinto confortável ainda para estar falando, mas TikTok e YouTube eu consigo. Então é isso que eu quero estar aprofundando, né? Eu quero conseguir encontrar esse equilíbrio entre o meu estudo espiritual, a minha evolução espiritual com o meu trabalho, com as minhas atividades terrenas, digamos assim. Quero encontrar um equilíbrio também entre como falar sobre isso, porque eu quero muito falar, eu quero muito compartilhar com vocês, mas às vezes a gente se deixa levar, né, no fluxo ali do padrão, do que a gente está acostumado, e eu não estou conseguindo encaixar ainda muito bem isso dentro da minha rotina, mas eu quero, por isso que eu estou começando fazendo esses vídeos aqui, porque eu quero começar a desbloquear isso em mim para conseguir me abrir mais. E eu realmente quero conseguir encontrar esse equilíbrio, o mesmo equilíbrio que o Lahiri Mahasaya conseguiu encontrar durante 35 anos, gente. Ele ficou 35 anos trabalhando e sendo iluminado, continua como iluminado, vivendo uma vida terrena ali com as obrigações normais de um pai de família. Então eu acredito que é possível sim, que eu vou conseguir.